Olá, tudo bem? Sou Patrícia Adolfo Lutz e com imensa satisfação eu inicio uma jornada junto com vocês nessa diretoria de ensino de Campinas Oeste, na função de dirigente de ensino. Desejo a todos vocês um segundo semestre cheio de realizações e rumo à concretização do projeto de vida dos nossos alunos. Com corresponsabilidades entre todos nós, os envolvidos no processo educacional, certamente conseguiremos atingir o objetivo da educação, que é a efetiva aprendizagem dos nossos estudantes. Sucesso a todos! Muito obrigada, contem comigo, um beijo grande. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Erika Frau, sou PCNP de Filosofia na Diretoria de Ensino Campinas Oeste. Hoje estamos aqui para mais um encontro formativo, para a gente conversar um pouco sobre o Currículo Paulista e o seu material de apoio Currículo em Ação. No nosso encontro de hoje, nós vamos continuar a conversa da formação que nós tivemos sobre o desafio interdisciplinar e continuamos uma boa conversa com as nossas convidadas Fernanda, Sônia e Juliana. Mas antes disso, eu vou resgatar com vocês alguns ATPCs formativos que aconteceram no Centro de Mídias pelo pessoal da EFAP. Então, vamos ver a pauta detalhada desse encontro e conversar um pouquinho sobre o nosso caminho formativo de hoje. Lembrando, pessoal, que esse ATPC é um ATPC da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, destinado ao ensino médio, para todos os professores, então, que atuam na área no ensino médio. Então, nós estaremos com o olhar voltado para a filosofia, para a sociologia, para a história e para a geografia. Na nossa pauta, então, a gente vai ter um vídeo de sensibilização que vai dialogar muito com as trajetórias aí que nós vamos percorrer. Vou trazer aqui, então, um alinhamento dos ATPCs que aconteceram no dia 4, no dia 11, no dia 18 e no dia 25 de maio, ou seja, uma retrospectiva do mês de maio. E vamos conversar, então, sobre o Currículo em Ação, primeira série, volume 1. A gente agora, no dia de hoje, vai fazer uma análise da situação de aprendizagem 2, dos 4 componentes curriculares. Esse será o nosso percurso. Na parte do desafio interdisciplinar, contaremos com a participação, então, das nossas 3 convidadas. A sensibilização vai acontecer com a divina voz de Ney Matogrosso, com a canção Inclassificáveis. Vamos ouvir? Que música, né, pessoal? É Inclassificáveis. Somos seres humanos, né? É demais. Eu sou suspeita porque gosto muito do Ney, então sou suspeita para falar. Continuando aqui, então, queria combinar com vocês o seguinte: nossa interação acontece a partir do link que fica disponível aí abaixo na descrição do vídeo. O registro da presença, a avaliação do encontro formativo, né? Então, a qualidade, as sugestões, tudo isso fica, então, pela interação a partir do link disponível aí na descrição no registro das presenças. Então, já registra a presença e faz a interação caso deseje. Por acaso, se alguém está interessado em participar do nosso grupo de WhatsApp de filósofos, estará a mensagem ali, então, na interação, né? Vocês coloquem a mensagem lá na interação para que eu entre em contato e faça essa edição. É um grupo restrito para as discussões sobre o ensino de filosofia, ok? E o nosso canal do YouTube está aí. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa a curtida lá no nosso vídeo se gostou e bora lá seguindo adiante. O Centro de Mídias, então, tem disponibilizado, né, os encontros formativos. A gente fica com o registro de tudo isso para estudos futuros, para retomadas, e é isso que a gente vai conversar aqui um pouco.
No dia 4, então, a Juliette e a Sandra deram pra gente um presente. Eu, pelo menos, fiquei maravilhada com esse encontro formativo. Quem não assistiu, assista, porque é uma aula, uma verdadeira aula sobre a construção identitária e o respeito às diferenças. Elas tocaram em pontos extremamente necessários e apresentaram de uma maneira muito, muito importante toda essa reflexão, muito necessária para nós. O link está aí disponível, né? Retomando um pouco do que as meninas trouxeram, os objetivos desse encontro foi reconhecer a identidade e a diferença como processos de produção social que envolvem as relações de poder, revisitar as legislações que amparam os direitos humanos e o respeito à diversidade, né? Esses inclassificáveis que o Ney canta aí lindamente, está aparecendo nesse ATPC do dia 4, refletir sobre estereótipos e preconceitos. Percurso da pauta, então, elas falaram, né, sobre a ideia do diferente, foi discutida a questão da identidade cultural na pós-modernidade, a produção social da identidade da diferença, a questão da identidade da diferença e o trabalho pedagógico, como é que a gente trata isso, os estereótipos, a discriminação, o preconceito, tudo isso, como a gente lida com isso, né, na construção da identidade. Os materiais de apoio, então, o que está e como está no caderno do aluno, e trouxeram, né, uma proposta de atividade com desdobramentos aí sugeridos para que acontecesse na escola. Muito interessante as reflexões, a pergunta que foi colocada no chat para a gente refletir e pensar, né? O que você entende por identidade e diferença? Provocou muitas reflexões lá no momento do encontro, reflexões extremamente necessárias, né? Aí, na sequência, as meninas provocam dizendo o seguinte: quais são os problemas do discurso da tolerância e respeito à diversidade? Qual o lugar da identidade e diferença? Essa pergunta aí, ela traz pra gente uma série de reflexões, porque a questão da tolerância, né, e da intolerância é algo que a gente precisa pensar muito, né? Numa sociedade que a gente fala tanto de solidariedade e empatia, quando eu tolero, eu preciso estar pensando muito bem isso, porque tem uma coisa que é respeitar as diferenças, compreender as diferenças, se colocar no lugar do outro, né, para pensar essas diferenças, né, de forma empática. Agora, outra coisa é você tolerar tudo isso, né? Então, uma reflexão muito interessante foi posta aqui. E aí, a partir disso, elas trouxeram a questão da produção social, da identidade e da diferença. E falando um pouco, né, das relações de poder. Então, foi explorado, né, a questão do incluir e do excluir, a questão do nós e do eles, a questão, né, do normal, anormal, e as classificações, né, as dicotomias e oposições binárias que a gente vive na nossa sociedade. Então, uma reflexão riquíssima, para quem viu, é uma retomada, né, e para quem perdeu, um convite, porque vale muito a pena assistir essa formação. As meninas foram trazendo questões das diferenças negro-branco, feminino-masculino, homossexual, heterossexual, e foram trazendo perguntas que subsidiaram, então, toda a conversa e a formação, né? Na sequência, no dia 11, o pessoal do Conviva, o Mário, com os convidados, a Raquel e o Adriano, conversaram um pouco sobre preconceito e discriminação, meio que em continuidade das reflexões que aconteceram na semana anterior. E eles resgataram, então, algumas reflexões sobre preconceito e discriminação com base na lei, né? E trouxeram também contribuições muito significativas para a gente pensar o tema. Trouxeram definições,
as formas de discriminação que a gente vê na escola e na sociedade, e fizeram um belíssimo trabalho formativo também. Ainda no dia 11/5, a Gisele e a Lucilene fizeram uma formação sobre as competências socioemocionais na área de ciências humanas, sendo que já tinha acontecido uma formação dentro dessa temática, mas elas retomam porque justificam que em alguns municípios era feriado. Então, elas retomam um pouco do que já foi discutido no encontro da EFAP, e eu também, né, já fiz uma formação com vocês sobre isso, então é mais um aprofundamento para quem não assistiu. Então, aí está os objetivos, né, de retomada, o percurso da pauta, olhando um pouco, né, principalmente para a metodologia SAF, e trouxeram aí de novo para a gente os podcasts que estão disponíveis no Instituto Ayrton Senna, no site do Instituto Ayrton Senna, mostrando um pouco sobre as competências socioemocionais a partir então de podcasts. Fica aí um convite para que vocês acessem e assistam. Vai estar disponível na descrição do vídeo abaixo o link do Instituto Ayrton Senna, com acesso aos podcasts que elas mencionam na formação. No dia 18/5, a Sandra e o Ademir fizeram um ATPC formativo sobre tecnologia e inovação, cultura maker. Nesse dia, eles apresentaram para a gente o objetivo, né, de conhecer, apresentar os objetivos de conhecimento presentes nas situações de aprendizagem de tecnologia e inovação. Mais uma vez, né, pessoal, aqui a gente estabelece a conexão com o Inova Educação, olhando para o componente curricular, né, de tecnologia e refletindo um pouco sobre as aprendizagens para a gente também entender e tentar conectar as propostas com o material da área de ciências humanas. Compreender a cultura maker e seu desenvolvimento nas atividades e propor a cultura maker articulada com as áreas de conhecimento de ciências humanas. Foi então apresentada a origem e o desenvolvimento do movimento maker e a cultura maker nas áreas de conhecimento, e teve avaliação do encontro. Não pude deixar de lembrar desse vídeo do Marcelo Taz, que fala sobre a cultura maker, e eu acho que complementa bem a formação do pessoal. Acho que vale a pena a gente conferir. É um vídeo curto, vamos assistir? Tá gravando aí? Eu comecei a minha vida profissional no auge do punk. Só não entrei no movimento porque me faltavam recursos capilares para o moicano. O punk era anarquista, anticonsumista, as bandas faziam seus próprios discos e até os fãs faziam as revistas sobre o movimento, os fanzines. Era a cultura do faça você mesmo. Maker vem do inglês to make, fazer. É o cara que faz alguma coisa, é um fazedor, um criador. O nome foi popularizado por um cara chamado Dale Dougherty, que criou em 2005 a revista Make. Em 2006, no ano seguinte, o Dale organizou a primeira Maker Faire, a Feira dos Fazedores. Foi nela que começou a se falar de vez da cultura maker. É a cultura do se vira, vai lá e faz. Se a gente imaginar a cultura maker como uma mesa, os pés da mesa são 4. Criatividade. Criar com as próprias mãos. Originalidade. O negócio é ter a ideia e botar a mão na massa. Colaboração. Conceito fundamental da cultura maker. Todo mundo trabalha junto, em rede, mesmo quando está sozinho. Você pode pegar uma ideia que já foi criada, puxar ela da rede, renovar a ideia, recriar, fazer uma coisa nova e colocar aberto de novo para que outros possam utilizar a sua ideia. É o conceito do open source.
Tudo é feito em colaboração, inclusive em equipes que trabalham juntas, de carne e osso, construindo as coisas em colaboração. Terceiro pé, sustentabilidade. A cultura que evita o desperdício. Saber usar os recursos que estão disponíveis, sem desperdício. Sustentabilidade. Escalabilidade. Na cultura maker, tudo que é criado pode ser replicado, multiplicado, ganhar escala, gastando pouco. A primeira Maker Faire, aquela de 2006, atraiu 20 mil pessoas. Muita gente, hein? Em 2017, aconteceram 221 feiras em 45 países diferentes do mundo. Já teve feira maker até na Casa Branca, com a presença de Barack Obama. Em 2017, mais de 1,5 milhão de pessoas visitaram uma feira maker. As feiras são os ambientes onde makers de vários lugares se encontram e mostram invenções uns para os outros. Mas no dia a dia, eles se encontram no Maker Space. É um lugar aberto, colaborativo, onde o maker pode criar e desenvolver os seus protótipos. Desde 2001, um professor do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, atraiu alunos de várias áreas e criou um novo conceito, o Fab Lab. O Fab Lab, como o nome sugere, é uma rede internacional de laboratórios de fabricação. O primeiro Fab Lab fora do MIT foi criado na Índia, em 2002, na cidade de Pabal. No Brasil, já existem 52 Fab Labs. E em todo o mundo já são mais de 1.300 Fab Labs em mais de 100 países. Como que a gente pode ver o crescimento da cultura maker? Através de alguns fatos. Vamos ver. Ao longo do tempo, as ferramentas da cultura maker foram ficando mais acessíveis. A impressora 3D, elemento fundamental da cultura maker, foi criada por um americano chamado Chuck Hull, em 1984. Em 2011, uma boa impressora 3D custava $50 mil. Em 2014, várias patentes de algumas impressoras 3D expiraram e o preço despencou para $5 mil. Esses preços continuam caindo e hoje uma boa impressora 3D custa em torno de $1.800. Com uma impressora 3D, você tem uma fábrica em casa que pode construir qualquer coisa, algo inimaginável alguns anos atrás. É uma máquina que converte arquivos digitais em objetos de plástico ou metal. Outro equipamento fundamental num makerspace é a cortadora laser. É uma máquina que corta placas de metal, madeira ou plástico com muita precisão. Comparada com a impressora 3D, é uma tecnologia assim muito antiga. E olha, cultura maker não é só impressora 3D e cortadora laser. Todas as ferramentas anteriores também estão no Makerspace. Estou falando aqui de serrote, martelo, serra tico-tico, furadeira, todo tipo de ferramenta para ajudar você a botar a mão na massa, fazer a sua ideia virar realidade, virar uma coisa. Mas o principal num laboratório são os makers, os caras que têm as ideias e a transformam em realidade. A cultura maker é a nova revolução industrial. Quem diz isso é o Chris Anderson, físico e autor do clássico Long Tail, cauda longa. Ele diz que o poder saiu das indústrias e foi para a mão do consumidor, a sua mão. Quem tiver acesso a impressoras 3D e cortadoras a laser que estão cada vez mais acessíveis, pode criar e tornar realidade qualquer coisa. A ideia é a seguinte: em vez de comprar um produto, você pode fazer um download e imprimir o produto na sua casa ou num makerspace. E detalhe, sem pagar nada, porque na cultura maker tudo é open source, tudo é aberto, sem direitos autorais. É o auge do faça você mesmo. É um movimento revolucionário. A cultura maker é punk. Curtiu? Deixa um joinha, se inscreva para saber dos próximos. Eu agradeço a ESE, Escola Superior de Empreendedorismo do Sebrae São Paulo, que apoia este canal e colabora com o conteúdo. Valeu! Muito bom, né, pessoal? Eu acho que a gente está sempre aprendendo aí e nos movimentos
Vamos trocando experiências, ideias, pensamentos e fazendo a cultura maker acontecer. Na sequência, no dia 18/5, a Juliette e o professor Ademir fizeram uma formação sobre a América Espanhola, os processos de independência. Eu gostei muito, para mim foi uma aula, foi uma retomada, porque tinha muita coisa que estava lá nos estudos do ensino médio ainda, porque tem muita coisa aí que está muito no território da geografia e da história, né? E a gente, enquanto professor de filosofia, é um presente, é uma aula de retomada mesmo, né? Então, nessa aula, eles trouxeram como objetivo entender as características referentes à independência da América de colonização espanhola, identificar a hierarquia socioeconômica e a dominação da metrópole sobre sua colônia no momento das independências, promover atividades pedagógicas que subsidiem o desenvolvimento da temática na sala de aula e analisar a América Latina a partir da interpretação cartográfica. Na pauta, então, eles percorreram o seguinte caminho. Eles apresentaram os objetivos, quais as competências e habilidades tinham relação com a temática, os antecedentes da independência, a estrutura hierárquica e socioeconômica, quais eram as lideranças, quais foram as consequências, qual que é o material de apoio, né? O que tem lá no caderno do aluno disponível para desenvolver o estudo dessa temática, e fizeram aí as proposições de desdobramento para o ATPC na escola. No dia 25, a gente teve aqui convidadas do Instituto Jung, a Camila e a Helena, que apresentaram uma formação junto com a professora Juliette da EFAP, falando das possibilidades e caminhos para a integração na área de ciências humanas e sociais aplicadas. Foi uma proposta diferente, né, a partir do fio condutor da Marie Curie, como um raio-x aí dos materiais, né? Essa proposta que as meninas trouxeram. E foi feito, então, no encontro, uma retomada do conceito de integração curricular por áreas de conhecimento e a análise coletiva das possibilidades e caminhos dessa integração, olhando para o nosso material de apoio, que é o currículo em ação. Também trouxeram para a gente a importância, né, da compreensão de como que a educação, né, de forma integral, ela acontece no nosso currículo. É muito legal o livro em PDF, Cartas para o Bem Viver, da editora Boto Cor-de-Rosa, que as meninas apontaram aí como uma dica na formação. Assistindo o ATPC, você consegue baixar o livro em PDF grátis, muito interessante. Faço o convite aí, quem não baixou o livro ainda, que baixe para conhecer. E aí, pessoal, na sequência, né, desse raio-x aí proposto com o fio condutor da Marie Curie nas discussões, elas trazem a questão dos fatores de integração. Então, esse caminho, né, ele vai estar dialogando com as metodologias ativas, com o desenvolvimento das avaliações formativas, com o desenvolvimento do projeto de vida do estudante, com o desenvolvimento das competências e habilidades e os objetos de conhecimento de cada componente curricular, e as competências gerais, as 10 competências gerais que norteiam aí o desenvolvimento do nosso currículo. Quando elas começam a olhar para o material, elas olham para a nossa situação problema do semestre, e conversam um pouco sobre esse fio condutor, né, que vem nessa integração da área a partir de uma habilidade comum, de uma categoria comum, de um tema comum e de uma situação problema comum, coisa que nós já conversamos, né? A novidade, penso, né, que a maior novidade está no convite feito para que todos vocês naveguem pela plataforma do nosso ensino médio, entrem lá,
construam, né, o seu cadastro e naveguem por lá. Tem muita informação bacana sobre as mudanças que estão acontecendo no ensino médio e é um caminho de estudo muito rico e válido. Então, ficou o convite das meninas e eu reitero aqui no ATPC. O link também para vocês acessarem estará disponível na descrição do vídeo. E aí, então, chegou a hora da gente ir para a nossa conversa com a Sônia, com a Fernanda e com a Juliana. Então, vamos para o nosso bate-papo. Vamos para que as meninas se apresentem e a gente possa dar continuidade aí à nossa formação. Agora com as nossas convidadas, vou pedir para que elas se apresentem para a gente dar continuidade aqui na nossa formação de hoje e conversar um pouco sobre os desafios interdisciplinares da situação de aprendizagem 2. A palavra está com vocês, meninas. Primeiro eu quero agradecer o convite da Érica novamente para eu participar, né, desse bate-papo, dessa aprendizagem junto com vocês. Eu me chamo Fernanda, sou professora de Sociologia, estou também como PCA de Ciências Humanas aqui na PEI Eliseu Narciso. Muito obrigada. Olá, meu nome é Juliana, eu sou professora de História e estou professora coordenadora da área de Humanas da Escola de Programa de Ensino Integral Ciro de Barros Rezende, da cidade de Valinhos. Gratidão, Érica Frau, por mais uma vez fazer parte aí desse momento de análise e de reflexão do currículo em ação. Meu nome é Sônia. Queria também, né, agradecer novamente a Érica pelo convite, as meninas, né, pela parceria, e dizer que é assim muito estimulante estar aqui para essa conversa, para nos apropriarmos desse currículo. Nós temos essa missão de levar esses conteúdos e essa forma de pensar o conteúdo para os nossos alunos. Muito obrigada, Érica, por essa oportunidade. Meninas, eu é que agradeço, né? Porque, afinal, a gente está aqui num momento, né, de formação conjunta, compartilhada, trocando olhares. Penso que para os professores da área de ciências humanas aqui na nossa diretoria de ensino é também uma oportunidade, né, para que a gente possa conhecer os materiais. Mais uma vez, né, eu acho que sempre é válido destacar o currículo em ação. É um material de apoio à implementação ao currículo paulista. Então, aqui, né, nessas situações de aprendizagens, a gente tem possibilidades do desenvolvimento da habilidade, que é comum a todos os componentes da área, e a gente sempre gosta de pensar em outras possibilidades, né, para a gente ampliar os olhares e fazer esse movimento com vocês, professores, que estão aí nos assistindo. Então, para a gente entender um pouquinho o cenário, né, nós vamos fazer a seguinte trajetória. Cada uma de nós vai falar um pouquinho sobre a situação de aprendizagem 2. O tema da situação de aprendizagem 2 é as contradições da civilização. E aí, a partir dessa exposição, nós vamos olhar para os desafios interdisciplinares e conversarmos um pouco aí sobre essas possibilidades. Sônia, como geografia vem primeiro no caderno, né? Conta pra gente um pouco sobre como é que está posta, né, a proposição dessa situação de aprendizagem, e aí, na sequência, a gente já, que é o último quadro, né, da situação é o desafio interdisciplinar, aí a gente vai para lá, tá bom? A fala está com você. Certo, muito obrigada. Na situação de aprendizagem 2, nós podemos observar em geografia um caminhar, né, em 3 etapas, quando é demonstrado algumas situações de civilizações latino-americanas, passando com uma preocupação
da maneira com que o espaço foi tratado por algumas civilizações, né? Inca e os Urus. Então, a ideia é como que eles alteraram as paisagens de acordo com o seu modo de vida, com a sua cultura e com a sua maneira de ver o espaço. Depois, a questão se acrescenta um elemento que é o elemento de sustentabilidade. Quando se pensa na Ilha de Páscoa e se levanta este tema tão caro hoje em dia, né, tão importante, que é o tema da sustentabilidade. E, num terceiro momento, o caderno leva a discussão sobre a estrutura das cidades, né? Se ela é igualitária, se todas as cidades são iguais, se todas oferecem aos seus habitantes uma situação de vida semelhante e cada vez melhor, né? E também levanta uma questão, que é a questão do consumo sustentável. E, no terceiro momento, né, a questão levantada vai ser a estrutura das cidades e alguns questionamentos serão feitos, né? Se as cidades são iguais, se a cidade ela é igual para toda a população urbana, se existe um consumo sustentável, e eu acho que é interessante nós pensarmos que o material sempre é o norte, né? E muito o professor pode ir além desses momentos apresentados aí no caderno e nos documentos. Uma das questões que eu acho importante pensarmos quando se fala em consumo sustentável é não só no consumo individual, né? Dentro das cidades, e já que vai ser um link que vai estar no material, a questão relação industrialização, urbanização, nós questionamos o uso dos recursos pela indústria, nós questionamos com os nossos alunos. Eu acho que este é o momento de nós levantarmos também esta bola, né? Quando se fala em consumo sustentável, não falar só do consumo individual, mas do consumo aí de indústrias, grandes empresas e etc. e tal, tá? Então, num primeiro olhar, é esse o caminho que o material nos levará a percorrer, certo? Então, pessoal, para a gente olhar para o desafio interdisciplinar nas contradições da civilização, em geografia, lá no caderno do estudante, na página 247, a gente tem o seguinte quadro. Observe o quadro para saber mais do segundo momento do componente de filosofia. Repare nas informações sobre as décadas de 1970 e 1990. Compare essa informação com o texto adaptado do Jornal da USP, do terceiro momento deste material, e, a partir dessas informações, reflita, converse com seus colegas e elabore em grupo uma tirinha considerando como a falta da inclusão digital pode ser uma contradição da nossa civilização tecnológica. E aí, olhando, né, para esses dois materiais que são citados no caderno de filosofia do estudante, lá na página 291, a gente tem esse quadro
que vem logo depois do poema Navio Negreiro. Então, o quadro contextualiza, né, que o poema foi escrito por Castro Alves em 1870, em pleno século XIX, e ele traz para a gente a seguinte reflexão. Pensando nas contradições da civilização neste e em outros séculos, apontamos alguns fatos para você saber um pouco mais sobre os acontecimentos desses períodos. E aí chama a atenção do estudante para o seguinte: observe que enquanto estavam traficando homens escravizados de um lado, de outro já tínhamos o primeiro motor a combustão. E aí vem uma série de datas, fatos, né, acontecimentos. A gente tem a publicação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789, o primeiro motor de combustão, que transforma energia química em mecânica, a invenção do telefone, o primeiro voo de avião, o primeiro carro motorizado, a primeira exibição pública cinematográfica, a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 74, o primeiro computador pessoal, em 90, a internet, né? A gente está refém da internet hoje, lá em 1990, ela vem, né, para nós da forma que a gente a conhece. E aí, na sequência, né, na terceira coluna aí do quadro, a gente tem os acontecimentos, né? A Primeira e a Segunda Grande Guerra, o Holocausto, a bomba de Hiroshima e a questão da forte presença do capitalismo, né? Com todas as reflexões que a gente tem sobre o neoliberalismo hoje, né? E além do fato do comércio de escravos acontecer, que é o mote aí da filosofia com o poema Navio Negreiro. E o texto que o material diz, né, que está lá no trecho do texto da USP, é esse trecho aqui, ó. Os processos de urbanização possuem muitos desafios. Os processos de urbanização possuem muitos desafios. De acordo com David Harvey, o capitalismo alterou substancialmente a urbanização desde a década de 70, ao passo que o acúmulo de capital e a saúde da macroeconomia tornaram-se mais dependentes da urbanização do que eram antes desse período. Assim, torna-se cada vez mais difícil a criação de outras cidades, com o objetivo de garantir o direito à moradia e à vida urbana. Seguindo esse ponto, é possível analisar que o processo de urbanização e o modelo de desenvolvimento capitalista se desequilibraram, trazendo desigualdades, assimetrias e exclusões, os quais são um grande desafio para o constitucionalismo democrático brasileiro. Que boa conversa que vai dar esse desafio interdisciplinar aí, hein, gente? Eu achei super interessante o desafio, né? Porque ele mostra uma questão que é muito cara para a geografia, que é a questão da urbanização, né? E ao mesmo tempo, ele traz para a conversa a filosofia, né? Ele traz para a conversa um pensador importante da geografia, que é o David Harvey, e busca levar o aluno a pensar o processo de industrialização, o processo de urbanização. Agora, houve uma igualdade social, né, nesse processo? Esse processo trouxe, na verdade, desigualdades e exclusões. Então, o aluno é levado a se questionar e a buscar respostas com esse desafio, né? No desafio, perdão, no desafio eles indicam fazer uma tirinha, mas o professor tem liberdade de indicar outras formas de tratar o tema, né? E eu acho interessante o quadro, né,
que foi pego lá na filosofia com o Navio Negreiro. Então, é interessante eles pegarem esse quadro, né, que foi trazido da filosofia, quando se pensou em um tema, né, como o Navio Negreiro, e daí, além da filosofia, a gente também pode puxar um pouquinho a questão da literatura, né, da geografia literária, tão importante hoje também, de que forma textos literários podem melhorar os conhecimentos aí da geografia. E eu acho que, pegando o Navio Negreiro, as condições, né, apresentadas no texto do Navio Negreiro, as informações apresentadas no quadro, né, a internet chegou há tão pouco tempo, né, como ela transformou a vida, mas ela transformou a vida de todo mundo na mesma velocidade e na mesma profundidade. Se questionar se todo mundo tem acesso a essa internet e se o que era visto no Navio Negreiro deixou de ser visto nas cidades modernas, nas cidades atuais. Eu acho que é uma forma assim, muito interessante de se trabalhar um tema que antes se pensava ser só de geografia e que hoje a gente pode trazer com esse desafio a filosofia, a sociologia e a história para conversarmos juntos. É isso. A proposta, né, do caderninho, do novo caderno do aluno, né, que agora chama Currículo em Ação, a proposta dele é você, pelo que eu observo, né, é você dividir, de certa forma, dentro, né, das demais disciplinas, a abordagem, né, que você quer daquela habilidade que está prevista ali para ser trabalhada. Então, quando a Sônia começa a falar, por exemplo, da leitura do texto, né, que fala da civilização inca, depois ela vai ver as imagens, depois ela passa para falar, por exemplo, da Ilha de Páscoa, ela já vai começar a assentar, por exemplo, principalmente pelas questões que ela levantou, né, começa a assentar o caminho, né, aonde as demais ali vão percorrer, como falou no desafio, por exemplo, de filosofia, né, da construção, né, do texto. Existe justificativa para um ato preconceituoso sobre determinado grupo, então ele já começa a definir, né, um caminho, a geografia olhando para aquele lugar, né, e como que ficou a partir, né, do colonialismo, e a gente também vai explorar, né, sociologia vai explorar isso, história também vai explorar, mas percebe que, não sei se colocando a conceituação certinha, né, se é realmente um trabalho interdisciplinar, mas o que mostra dentro do caderninho a ideia é um trabalho integrado entre os professores, entre a área, e a partir desse trabalho integrado, né, facilitar a aprendizagem do aluno e facilitar também o entendimento dele. Eu acho que isso é fundamental, que ele consiga ali ter instrumentos, né, a partir do caderno, para ele poder desenvolver sua aprendizagem. Não, é interessante, né? Porque, complementando, né, o que a Fer falou, são as partes, né, fazendo o todo, né? Então, são os saberes, os conhecimentos em forma de teia, né? Eles conectados, né? Então, uma das intencionalidades, né, pedagógicas dos redatores, né, do Currículo em Ação, foi mostrar isso, né? Quebrar com aquele conhecimento em gavetas, né? E mostrar que as partes, elas fazem parte de um todo, né? É interessante que nós, né, enquanto professores, nós nos apropriemos disso, né? E principalmente os nossos estudantes, né? Eles verem, eles entenderem que os conhecimentos, os componentes curriculares,
eles estão conectados. Show, Ju. E o que eu acho assim que é muito bacana da proposição aqui, né, de construir uma tirinha ou sei lá, né, qualquer outra possibilidade, mas se for uma tirinha, é para a gente pensar, né, que o que vem aqui é calcanhar de Aquiles hoje para a gente, né? É uma reflexão sobre a falta da inclusão digital e se isso gera uma contradição na nossa civilização. Porque hoje, né, esse modelo de educação que a gente vive, ele escancara desigualdades, né? Então, o acesso à internet, o acesso a um equipamento, né? Tudo isso é uma questão que está aí em discussão, né? Essa inclusão digital não é só o domínio, né, do saber fazer, é ter acesso à internet, é ter acesso a um equipamento que corresponde às expectativas de uma aula de qualidade, com interação e tudo mais. E isso escancara as contradições da nossa civilização hoje, né? Então, eu acho que é muito contemporânea mesmo a proposta aqui a ser discutida, olhando para o passado, mas tudo amarrado ao que a gente vive hoje, a nossa realidade, né? Ju, vou passar a palavra para você contar um pouco para a gente das contradições da civilização na história. Como é que a coisa está lá no material de história? Então vamos lá, né? A proposta, né, dos redatores da situação de aprendizagem 2 de história, né, é fazer uma orientação geral, né, analisar e discutir matrizes conceituais, né? Que matrizes são essas? Etnocentrismo, racismo, evolução, modernidade, de forma a desconstruir narrativas, né, produzidas na época e por muitas vezes produzidas até os dias de hoje, tá? Então, a situação de aprendizagem 2 de história, ela é dividida em 4 momentos. O primeiro momento traz um texto, né, do sociólogo, antropólogo Darcy Ribeiro, e o texto é sobre o óbvio. E é interessante, né, o professor fazer uma leitura, né, compartilhada juntamente com os estudantes e trazer o quê, né, refletir o quê sobre o texto de Darcy Ribeiro? Fazer uma reflexão sobre questão civilizatória, mito da democracia racial, discutir aí o racismo estrutural e também trabalhar as teorias pseudocientíficas do final do século XIX e início do século XX, né? Darwinismo social, eugenia, superioridade e inferioridade das raças, branqueamento racial, né? Branqueamento social, e trazer qual análise? Fazer assim uma reflexão de que essas teorias, né, que na época eram tidas como científicas, no século XIX e XX, hoje as chamamos de pseudocientíficas, mas essas teorias, elas serviram para quê? Elas serviram em prol de uma questão política e econômica, que era o neocolonialismo e o imperialismo, tá? Aí o segundo momento é onde é o desafio interdisciplinar, então vou deixar para depois e falar um pouquinho sobre o terceiro momento. O terceiro momento é a sugestão de uma aula invertida, né? E em que os estudantes seriam divididos em 5 grupos. O grupo 1 falaria sobre o imperialismo do século XIX e XX, o grupo 2 sobre o etnocentrismo, o grupo 3 sobre o racismo no século XIX, o grupo 4 sobre o Brasil e a teoria do branqueamento racial, e o grupo 5, a partilha do continente africano e asiático, né, em áreas de domínio de interesse das grandes potências do continente europeu. E aí um quarto momento seria a produção de um infográfico relacionado, né, aos grupos que foram divididos aí no terceiro momento da aula. Tá? Esse é o desenho dos 4 momentos, eu falei 3, né?
da situação de aprendizagem 2, porque o segundo momento é o desafio. O desafio interdisciplinar, né, ele aparece no segundo momento e ele faz um diálogo com a filosofia, né? Então tem a análise, né, sobre a crítica da razão iluminista, né? Então o desafio traz a leitura compartilhada dos textos, uma reflexão coletiva, né? E para os estudantes apresentarem aí suas inferências, né? E qual é aí a proposta, né? Então a proposta é discutirmos aí sobre o iluminismo, né? E alguns conceitos, né, que o iluminismo trouxe. Questão do antropocentrismo, do individualismo e da crença no avanço contínuo da ciência, né, e do progresso. Ou seja, né, o conhecimento da natureza e do próprio ser humano, né, que levaria à construção de um bem-estar e de uma felicidade, né? Uma vez que os seres humanos, né, conhecendo as leis que os regem e o comportamento da natureza e do homem, né, desse modo alcançaria o progresso. Mas, porém, no entanto, né, o que foi o século XX, né? O século XX mostrou, né, a finalidade do avanço tecnológico, daqueles avanços tecnológicos, né? Ou seja, a ciência ela é utilizada, né, por exemplo, para a guerra, né? Bombardeios, tanques de guerra, né? As bombas, né? A gente pode falar do Holocausto também, né? Então, assim, será que o avanço tecnológico da época, o avanço dessa ciência, né, ela levou realmente à felicidade? Né? É um ponto de interrogação, principalmente quando a gente tem um olhar para o Holocausto. Né? Então, a ciência, ela sendo utilizada, esse avanço tecnológico sendo utilizada, né, para o extermínio ou a aniquilação do ser humano. Ju, eu avancei aqui, né? Porque lá no item C tem a provocação sobre tudo isso, pedindo para que o estudante olhe para a frase do Adorno e do Horkheim, né? A terra totalmente esclarecida resplandece sobre o signo de uma calamidade triunfal. E aí vai lá no material e vem essa proposta para que eles assistam um vídeo onde eles vão conhecer um pouquinho mais sobre a obra Dialética do Esclarecimento e entender um pouquinho melhor esse diagnóstico desse pós-guerra aí todo que está sendo, né, discutido, né, colocado em pensamento pelo pessoal da história. E aí é uma afirmação de que o projeto do iluminismo saiu pela culatra. Então, uma reflexão crítica sobre as informações que estão ali sendo tratadas, né? Inclusive a situação de aprendizagem, né, o desafio interdisciplinar, né, ele traz essa teoria, ou essa escola, né, de Frankfurt, né, trazendo aí dois pensadores, né, Adorno e Horkheimer, né, e para esses pensadores, a razão iluminista, né, é instrumental, pois não proporcionou naquele contexto uma reflexão objetiva sobre as finalidades do conhecimento, né? Ou seja, aquela razão acabou sendo utilizada como instrumento de dominação ideológica, científica e política, né? Então, o conhecimento, né, sendo usado para a valorização daquilo que está fora do humano, né? Algo que está nas grandes decisões políticas, em grupos de classes sociais poderosíssimas e de instituições econômicas, né? Então, a proposta aí, né, da escola de Frankfurt, né, é a construção de uma teoria crítica, né? Então, por isso, a razão crítica, né? Ou seja, revelar aí o que está nas relações de poder. Muito bom, a gente precisa mesmo, né, mostrar para os nossos estudantes que as coisas não são tão ingênuas, tão simples assim, né, alertar, ampliar o olhar, né, formar com criticidade, né. Eu gostaria só de acrescentar uma coisa, talvez assim,
como que eu diria, uma outra forma de unir as duas disciplinas que eu senti falta no primeiro momento, né, quando a Ju explora as teorias, né, do século XIX, e a gente podia acrescentar a elas, e daí uma conversa entre o professor de História e o professor de Geografia sobre o determinismo geográfico, né? Eu acho que seria interessante o professor de Geografia, concomitantemente, não sei, também falar sobre isso, né, enquanto a História está apresentando os outros elementos. Seria só um adendo. Muito bem colocado, Sônia, bacana. Então, compartilhando então agora um pouco da situação de aprendizagem 2 de filosofia, né, que o tema, eu acho sempre válido a gente repetir, tá todo mundo falando do mesmo tema, as contradições da civilização. Lá na filosofia a gente também tem aí alguns momentos, né? São 5 momentos, um deles é a questão de vestibular. Então, a trajetória percorrida é a seguinte: no primeiro momento, o estudante é provocado a pensar sobre os conceitos de civilização e barbárie, né? O que é ser bárbaro, o que é ser civilizado. E a partir do momento que ele pensa, né, e pesquisa e investiga esses conceitos, ele é convidado pelo professor, né, pelo material do professor, a fazer um roleplay, né, um RPG aí, se posicionando nos personagens de civilizado e bárbaro, para que representem e entendam aí, né, o que seria, nas concepções dos conceitos, ser civilizado e ser bárbaro. E, na sequência, vem um quadro para saber mais, trazendo um olhar curioso para o teatro negro e para o teatro indígena, né? Perguntando para eles se eles conhecem algo do teatro negro ou de teatro indígena, e leva o estudante a navegar pelo Teatro Experimental do Negro, que tem um vídeo e um artigo lá, trazendo essas curiosidades para que o estudante amplie seu repertório. Já dando conexão a essa reflexão do Teatro Experimental do Negro, vem o segundo momento com a proposta de leitura de um fragmento do poema Navio Negreiro, do Castro Alves, trazendo uma reflexão que vai estar presente lá no desafio interdisciplinar, que eu já compartilho a tela aí com vocês. Na sequência disso, o caderno do estudante traz o terceiro momento, que vai perguntar para o aluno, né? A filosofia vai sempre perguntando, para ver se gera um movimento de pesquisa e de busca, né? Como é que ele compreende a modernidade e a pós-modernidade? E se ele já ouviu falar da Escola de Frankfurt e desses pensadores, né, o Adorno e o Horkheim, e leva o menino a pesquisar sobre eles, chamando para o vídeo que História, inclusive, pediu para que olhassem. No quarto momento, vem então uma reflexão um pouquinho mais aprofundada sobre essa bipolaridade, né, do civilizado e do bárbaro na nossa sociedade. Assim vai a trajetória da situação de aprendizagem. Eu não posso deixar de falar da tirinha do Hamlet, que está aqui numa questão do Enem de 2002, no material, onde ele, dialogando, né, com o filho, fala assim: Hamlet, existem apenas 2 tipos de pessoas neste mundo, navegantes e não navegantes. De acordo com quem, papai? Com os navegantes, né? Só faltou um é claro lá no final. Então, uma reflexão para o menino pensar nesses conceitos, né? De civilizado e bárbaro, de navegantes e não navegantes, né? Dessas dicotomias mesmo, né? Dessas contradições. E lá no desafio interdisciplinar, deixa eu compartilhar a tela aqui,
para mostrar o quanto que isso está conectado com a história e com a sociologia, né? Com os objetos propostos aí no desenvolvimento da situação. Vou compartilhar a tela aqui. Então, pessoal, logo depois da leitura desse fragmento, né, desses fragmentos do Navio Negreiro, vem a seguinte situação. Ao realizar a leitura dos fragmentos do poema e responder às indagações acima em seu caderno, você identificou e analisou circunstâncias históricas, políticas, econômicas e sociais muito importantes. Agora você será desafiado a pensar nos discursos racistas, etnocentristas nas sociedades contemporâneas. A mesma pergunta é refeita, apenas com alguns ajustes. Existe justificativa para um ato preconceituoso sobre determinado grupo? Neste desafio, você irá responder essa indagação a partir da pesquisa de notícias e fatos recentes sobre racismo e etnocentrismo. Voltei. Então, meninas, lá nas perguntas que antecedem, né, a leitura do poema, vem uma série de indagações, né, pedindo para que eles respondam, né, qual que é o assunto que o poema está abordando, se há um fato histórico e qual que é a questão econômica que serve de referência para esse poema, para que ele indique as contradições presentes no texto, olhando então um pouco aí, né, para a narrativa, para o eu lírico. Quem são os civilizados e os bárbaros? Justifique a sua resposta. E na sua opinião, existe civilização? Por que algumas civilizações procuram justificar o injustificável? O que é a escravidão? Então, está colocando o menino para pensar mesmo. E lá no desafio, a pergunta é refeita de uma maneira muito provocativa. Existe justificativa para um ato preconceituoso sobre determinado grupo? E ele não vai ter como não olhar para as reflexões que estão sendo postas aí nos outros componentes, né? Eu acho que aí vocês me ajudam complementando um pouco a reflexão, porque ele vai estar repertoriado para isso, né? A filosofia provoca e ele olha para os outros componentes e encontra informação, né? Isso, até na questão, né, por existir esse trabalho, né, integrado entre os professores. Então, a situação de aprendizagem, ela já vai estar fundamentada, né, em outra. Por exemplo, ali falou sobre a questão do racismo, né, e do etnocentrismo, que vai ser um conceito que a gente vai rever lá na situação de aprendizagem 2 de sociologia no terceiro momento. Então, apesar de já aparecer em outra, ela vai estar, né, mais fundamentada em alguma outra disciplina, assim como também a história vai trabalhar isso. Então, tanto história e sociologia vão estar ali, né, conceituando, né, e questionando. Filosofia já aparece mais para provocação mesmo, né, de colocar um texto e, a partir daquilo que já foi, né, colocado nas demais disciplinas, já vem com a provocação, né, já vem com o aluno já desenvolvendo o seu conhecimento a partir daquilo que está sendo apresentado para ele. E não, eu acho interessante assim, né? Por isso que é bom, né, ouvir assim cada uma de vocês, né? Porque é aí que a história, né, vai cumprindo, né, pelo menos de acordo assim, né, com a proposta, né, dos redatores, né, desse currículo em ação, que é essa desconstrução, né, dessas narrativas, né, de determinadas épocas, né, e que a gente vê que ainda insistem, né, em prevalecer até os dias de hoje, né? Então é muito interessante quando a gente fala assim de civilizado, né, e bárbaro, né? É entender o olhar. Quem chamou quem de bárbaro e por quê, né? Então, assim,
A história é um contexto, né, sendo usado, né, para afirmação, né, de uma justificativa ideológica de uma determinada época, de determinados grupos, né, negros escravizados, sobre o olhar de quem, sobre o julgamento de quem e por quê, né? Então eu acho interessante assim a gente fazer essa análise mesmo, interpretar, refletir sobre essas narrativas, né, e entender, né, é o olhar do passado, né, para o presente, porque o passado ainda é muito vivo nos dias de hoje. Muito bom, Ju, muito obrigada. Ô, Fer, então conta pra gente como é que as coisas estão na sociologia. Então, a sociologia traz também, né, na situação de aprendizagem 2, e dentro dessa situação de aprendizagem, né, que a gente vai abordar, né, são alguns temas que são muito importantes na sociologia, como racismo, eugenia, etnocentrismo, evolucionismo, colonialismo, relativismo cultural e o multiculturalismo. Tudo isso, né, como a Érica estava lembrando ali, dentro daquele tema das contradições da civilização. Então, no primeiro momento, ele vai trazer um documentário chamado Riso dos Outros. Então, ele vai trazer lá um link, vai trazer um QR Code, do qual, né, o aluno pode ali ir acessar, e a partir de assistir, né, esse documentário, ele vai, né, percorrer algumas perguntas. Como, por exemplo, a última pergunta, 3, né? Como o documentário pode contribuir para que as pessoas prefiram piadas politicamente corretas àquelas de caráter ofensivo. Na verdade, eu acho que ele coloca, é um documentário que coloca o estudante no lugar do outro. Ele precisa se colocar no lugar do outro. Então, já começa a partir, né, dessa sensibilização, dele se colocar no lugar do outro. A partir daí, vem para o segundo momento, que já traz o desafio interdisciplinar. Então, nesse desafio, no momento 2, ele vai pedir leia ou retome as anotações, caso já tenha lido, porém, uma segunda leitura é sempre bem-vinda. O texto 2, que está disponibilizado no momento 2 da situação de aprendizagem 2, lá em História. Então, ele vai lá, que está no material de História, na página 267, aí depois a gente vai explorar isso aqui um pouquinho mais, e ele traz uma imagem, né? Uma imagem que está bastante difundida e bastante utilizada de diversas formas, mas como se fosse uma evolução, né, do macaco para o homem, e a partir dessa evolução, o final, né, é a destruição da Terra. Então, ele já traz também esse texto para fazer essa imagem, né, e também o texto para explorar, e também traz duas questões ali. No terceiro momento, ele também traz um desafio interdisciplinar, e aí ele vai trabalhar mais especificamente, né, com os conceitos de etnocentrismo, relativismo cultural, multiculturalismo e colonialismo. No quarto momento, ele vai pedir para fazer uma pesquisa em programação de televisão aberta, para que o estudante possa identificar ali, né, como que é a televisão, né? Quem participa da televisão, né? Quem são as pessoas que fazem televisão, né? A questão do racismo atinge também, né, esse âmbito, então, também trazendo uma provocação. No momento final, ele traz uma pergunta: existe raça entre humanos? E pede para o estudante responder. Após a resposta, ele pede para que leia um artigo da National Geographic e a partir disso, compare a sua resposta, para ver o que o estudante, né, respondeu com aquele artigo. Depois, ele traz ainda um teste, né, no teoria do teste, ele traz uma
uma charge, né, sobre o feriado da consciência negra, que caiu na UEC 2019. E finaliza aí com essa tirinha. Mas o que eu achei muito bacana é que ele faz um trabalho, né, que a partir da correria de todo o nosso dia a dia, né, às vezes você não tem só uma escola, você tem várias, então fica um pouco complicado de você fazer esse trabalho de articular com outros professores. Porém, a partir daqui, ele torna quase, né, essencial, né, quase fundamental que haja essa articulação, o que é bacana, né, porque, como eu já tinha falado, eu acho que isso ajuda o aluno, né, ao seu desenvolvimento e também facilita o entendimento dele, e isso, para a gente, né, como professor, é fundamental. Mas a gente vai entrar agora especificamente em cada uma. Vamos sim, vamos sim. Ô, Feri, e tem mais uma coisa aí, né? Muitas vezes, quando a gente pensava nessas construções interdisciplinares, a gente precisava necessariamente de uma troca com outro professor para a gente encontrar os pontos. E aqui, nessa proposição dessas situações de aprendizagem, já está mapeado para o professor. Então, se porventura ele não tiver, né, a sorte ou a possibilidade de estabelecer esse diálogo com o seu colega de trabalho, porque a gente não se encontra na escola, né? A gente, agora, com essa estrutura que a gente tem dos ATPCs, né? Quando a gente estava no cenário normal, a gente ficava num tempo X lá de terça-feira juntos e dava até para trocar umas ideias melhores. Mas hoje, no cenário que a gente está, é muito difícil esse diálogo, né? Então, o material ele marca e a gente tem autonomia para desenvolver esse trabalho interdisciplinar, né? Então, eu acho que isso daí já é uma grande transformação nas possibilidades de desenvolver, né, essa interdisciplinaridade aí. Então, o segundo momento, né, como eu já tentei, né, ultrapassar a frente, então pede que leia, né, o texto 2, que está disponibilizado no momento 2 lá em História. E aí o texto... É esse aqui, não é, Fernanda? Isso, que fala sobre o iluminismo. Então, lá, texto 2. O iluminismo deve ser entendido como um momento que inaugura a modernidade e o mundo contemporâneo, em que sobrelevam os valores burgueses e, desde meados do século XX, sofreu diversas críticas dos contrários da modernidade e do imperialismo. O filósofo alemão Theodor Adorno, um dos expoentes representativos da chamada Escola de Frankfurt, que, com sua geração de exilados pela Segunda Guerra Mundial, questionou, a partir da segunda metade do século XX, a validade do progresso e da técnica para a história. Juntamente com Horkheimer, também filósofo e sociólogo alemão e famoso por seu trabalho em teoria crítica, Adorno confirmou a derrota do iluminismo, pois, para os adeptos da Escola de Frankfurt, o iluminismo não desprendeu o homem do medo e da utopia, nem o tornou racionalmente independente do domínio da ciência e da técnica. Pelo contrário, uma vez derrotado o fervor religioso, o homem passou a ser vítima de um novo fanatismo, criando outros dogmas, o da ciência e da tecnologia, como exemplos para a sociedade contemporânea. Apesar do revisionismo, a base do pensamento predominante no Ocidente continua a ser oriundo do iluminismo. Então, a partir da leitura desse texto, a partir do texto e da imagem, né, como eu falei, numa tentativa de demonstrar, né, uma teoria evolucionista do qual, né, o homem não avança, né, fazendo... E aí ele provoca o aluno, o estudante, né? Qual a relação entre o texto e a imagem? Então,
ele vai, né, buscar com que, né, esse aluno, esse estudante, que ele vá, né, conseguir relacionar a imagem com o texto, né? O texto, como a Ju já tinha, né, mencionado quando ela falou dessa situação, mas que ela vem, né, fazer uma provocação sobre a ciência, né? A ciência ali, naquele momento, né, ainda, né, como ela até chamou de pseudociências, mas o que ela estava, né, fazendo ali naquele momento. E depois ela vem, a imagem, né, ela vem fazer essa provocação, né? Realmente houve uma evolução, né? É aí que está essa provocação, né? E o aluno vai ter que relacionar esses dois. No outro momento, pergunta se o homem e a sociedade evoluíram desde a Revolução Francesa, né, que foi uma daquelas revoluções que teve como base o iluminismo, por que ainda tantas mazelas pelo mundo? E aí também faz uma provocação do aluno, também encontra ali dentro do texto, né, a possibilidade de resposta. E aí ele trouxe no Fica Ligado, né, o conceito do que seria o evolucionismo social, que é o que está tentando, né, falar, né, durante todo essa situação de aprendizagem, tá? Sobre o evolucionismo social, como que ele é a partir também da imagem, né? Aquela imagem que está colocada ali, ela também pode ser questionada, né, sobre isso aí. E o terceiro momento, que também traz um desafio interdisciplinar, aí ela já vai buscar no material de geografia. No material de geografia, então, aparece esse texto, né, texto 1, que diz o seguinte: os incas construíram um império na América do Sul que se espalhou por partes do que hoje formam o Peru, o Equador, a Bolívia, a Argentina e o Chile, tendo prosperado por aproximadamente 1.200 anos. Seu fim se deu com a invasão dos conquistadores espanhóis e a execução do imperador Inca Atahualpa, em 1533. Esse povo, originário do continente americano, possuía uma agricultura bem desenvolvida. Os incas cultivavam cerca de 700 espécies vegetais, como milho e batata, cujo plantio era feito através de técnicas de terraceamento, no qual eram utilizados diferentes níveis de altitudes do território, criando terraços dispostos em degraus, o que dava condições das plantas se adaptarem às condições de altitude ao longo do tempo. Os Urus são um povo pré-colombiano que ainda hoje constrói ilhas flutuantes artificiais no lago Titicaca, localizado entre o Peru e a Bolívia. A princípio, esse povo construiu essas ilhas para viver com maior segurança e evitar o domínio de outros povos, como os incas. As ilhas são feitas com totoras, um tipo de junco fibroso, utilizado também como remédio e alimento. Quando o aluno, né, quando o estudante consegue se colocar no lugar do outro, né, se faz esse questionamento a ele, depois a necessidade da leitura do texto, mais análise de imagem, para que ele possa comparar o texto com a imagem, chega o terceiro momento, que também é um desafio interdisciplinar, que vai, né, perguntar a ele, né, que a partir daquilo que ele faça, a partir do primeiro momento que ele assiste o documentário, né, e começa a desenvolver a necessidade de se colocar no lugar do outro, no segundo momento, que a gente lê aquele trecho, né, aquele texto de história, e faz a análise da imagem. Chegamos na situação, no terceiro momento, que também traz um desafio interdisciplinar, né, com um texto em geografia, que está lá na página 242, né, e a partir desse texto,
e das imagens que trazem, né, e com o apoio de tudo que já foi falado, tanto em história, geografia e filosofia, pede que explique a colonização da América por meio do etnocentrismo e colonialismo, que é que foi aonde a Sônia estava falando. E depois, outra em que se exemplifique, a partir do relativismo cultural, processos multiculturais na América atual, que também vai estar trazendo, né, a Sônia vai estar trazendo esse assunto, ela vai dar uma abordagem maior. Isso não quer dizer que sociologia não vai abordar, claro, vamos abordar, mas a gente já vai estar fundamentado lá com a geografia, com a Sônia, a partir da aula dela. E aí ele traz um quadro, né, para que o aluno possa entender os conceitos. No quarto momento também, né, um desafio interdisciplinar, e aí ele vai puxar lá na filosofia, né, a leitura, a abordagem dos trechos, né, do Navio Negreiro, de Castro Alves, e aí vai propor a ele uma pesquisa, né, que ele pesquise, né, na televisão, nos programas, né, como são aquelas pessoas. Então, que existem, o Brasil é tão racista, assim, existem pessoas negras em lugares, né, de comando, quem são, quantas são, quais são. Então, vai também trazer essa provocação, né, a partir de toda a provocação que traz a filosofia, mas também vai levar, né, ao desenvolvimento do estudante, que ele possa, a partir disso, né, desenvolver o conhecimento dele. E é isso, né, Fernanda? Porque a sociologia simplesmente veio com desafios interdisciplinares com todos, né? Ela foi pegando de todos um pouco e trazendo aí as reflexões. Eu acho que é uma sacada bem interessante a gente ir olhando para os materiais, retomando. Eu acho que é um diálogo importante para a gente fazer com os estudantes, porque o texto que está na geografia, ele tem o olhar, né, da geografia, mas ele também tem outros olhares aí acontecendo, né, possibilidades de outras leituras para as coisas. Então, a gente acho que mostrou um pouquinho, né, de tudo isso que está aí proposto. É lógico que se pudesse a gente ficaria aqui um tempo até maior, né, para conversar sobre essas interconexões e relações do material, mas é mais um convite, né, para que os professores conheçam as possibilidades de integração e que desenvolvam aí essas ou outras ações com os estudantes. E a única coisa que eu tenho a dizer a vocês, meninas, é muito obrigada de estar aqui comigo nesse momento formativo com os professores, compartilhando os olhares, né, sociológicos, historiadores, geográficos, né, com essa filósofa aqui que vos fala, para a gente enriquecer, né, esse encontro formativo. Então, o nosso tempo está acabando, se já não estouramos o tempo, né? Então, queria agradecer muito, pedir para vocês se despedirem também. E é isso, professores, muito obrigada. Eu só tenho a agradecer, como eu iniciei minha fala, né, com gratidão, agradeço, e eu sempre falo para a Érica, né, que eu me coloco à disposição, e estou sempre à disposição, que você precisar. Então, se quiserem me procurar com outras ideias, né, outros pensamentos, estamos juntos. A crítica construtiva, ela vem para apoiar e vem para melhorar nosso trabalho. Então, eu só tenho que agradecer a Érica, a Ju, a Sônia, a todos. Obrigado e até mais. Gratidão, gratidão, meninas, Érica, Sônia, Fernanda, por esse momento de reflexão, esse momento de análise, né? Um momento aí de estudo, né? Muito enriquecedor, muito interessante, muito importante ouvir aí cada uma de vocês, né? Isso só agrega e só enriquece aí o ensino e a aprendizagem. Gratidão. Também, né, faço minhas
as palavras das meninas, agradecer muito a vocês pela parceria, agradecer a Érica sempre pelos convites, e eu queria deixar também um recadinho para os professores que estão nos assistindo, que lembrando que estamos falando bastante de América Latina, né? Que como as aves dos Andes, eles consigam abrir as asas e levar os alunos num voo bem alto, porque eu acho que isso vai enriquecer, esse trabalho vai enriquecer muito todo mundo, tá bom? Muito obrigada mesmo, gratidão. Tá certo, meninas, obrigada, e prontas para outros desafios aí da escola, né? A gente está na correria, então muito obrigada mesmo por tudo. Uma ótima semana para vocês e vamos que vamos.